Fala pessoal, beleza? Seleção de cor é uma etapa fundamental para você ter sucesso, seja numa restauração direta, seja numa restauração indireta. Então a partir de hoje eu vou postar algumas dicas sobre seleção de cor. Vamos começar hoje com seleção de cor para resina direta. Acompanhe a dica comigo no vídeo. Eu vou mostrar para você então duas técnicas diferentes para fazer a seleção de cor em resina composta. Então aqui na minha região cervical é onde eu vou fazer a seleção da minha dentina, porque eu tenho uma maior concentração de dentina natural no meu dente e menor espessura de esmalte. Já no meu terço médio, eu tenho um equilíbrio entre dentina e esmalte naturais, então eu vou fazer a seleção de cor de esmalte cromático, ou seja, aquele esmalte que possui cor A1, A2, A3 e por assim vai. Já no meu terço incisal, eu vou fazer a seleção dos meus esmaltes acromáticos ou esmaltes de efeito. Eu vou mostrar para vocês uma técnica bem simples. A primeira técnica é a técnica do botão. Então nessa técnica do botão eu vou selecionar já a resina, eu vou fazer uma bolinha e vou aplicar essa bolinha na minha região cervical. Desta maneira. Por proximal, você pode perceber a espessura desse botão de resina. Então ele tem aproximadamente 0,5 milímetros de espessura. É a espessura ideal para a gente fazer essa seleção de cor. Se você não tem essa espátula que faz essa mensuração, você pode utilizar uma sonda milimetrada com stop de endo e vai fazer a mesma função. Eu vou continuar então aqui a seleção da minha dentina. Eu vou colocar outra dentina para a gente fazer o comparativo, mas seguindo o mesmo esquema, um botão com 0,5 milímetros de espessura. Agora que eu posicionei a minha dentina, eu vou fazer a fotoativação do processo. Fotoativação feita. É interessante você notar que eu fiz a fotoativação pelo tempo que recomenda o fabricante das duas resinas, tá? Mais ou menos em torno de 40 segundos. E agora eu vou iniciar a minha aplicação das resinas cromáticas, esmaltes cromáticos na região do terço médio. Então eu vou colocar o meu primeiro esmalte, seguindo aquele mesmo esquema, 0,5 milímetros no meu botão. Vou colocar mais um. Vou colocar mais um esmalte para a gente fazer o comparativo e depois eu selecionar qual será o ideal. Vou fazer a fotoativação de novo. E agora eu vou começar a aplicação do esmalte acromático no terço incisal. Aqui o interessante é que fique metade do botão para fora da borda incisal e metade para dentro, porque essa região que ficou para fora vai captar o fundo escuro da boca e eu vou ver se essa interação dessa resina que eu selecionei com o fundo escuro é a mesma interação do dente homólogo. Agora a aplicação do meu último esmalte acromático. Eu vou fazer a fotoativação. Depois que eu fiz esse processo, eu vou colocar uma gaze umedecida em cima desses dentes, porque aqui eles já começaram a sofrer o processo de perda de água, então eles já estão começando a ficar com uma alteração de cor. Eu vou deixar essa gaze em torno de uns 5 minutos para esse dente reidratar. E aí sim eu vejo qual é a cor mais ideal.
Então passamos os 5 minutinhos hidratando esse dente, eu removo a minha gaze, os dentes ainda estão úmidos. Agora eu vou fazer uma foto preto e branco dessa região, porque eu vou selecionar isso daqui por valor. Esse que é o lance da coisa, esse que é a dica. Eu vou fazer a seleção dessa cor baseado em valor. Bom, então aqui vai uma explicação bem lógica e simples por que você vai escolher cor baseada em valor e não no matiz. Então para isso você precisa entender como que o nosso cérebro interpreta a cor. Então eu tenho uma fonte de luz que vai incidir em cima de um objeto, essa informação é captada pelo nosso cérebro e o nosso cérebro interpreta isso com a sensação de cor propriamente dita. Para a gente chegar nessa cor propriamente dita, o nosso olho tem algumas células responsáveis por captar esse estímulo e elas se chamam cone e bastonete. Os cones, eles são células responsáveis por identificar cor, então elas são mais sensíveis à cor e elas estão numa casa de 7 milhões de células no nosso olho. Já os bastonetes são células responsáveis por identificar preto e branco. Elas são mais sensíveis ao preto e branco e elas estão em torno de 100 milhões. Por essa razão simples é que você vai identificar a cor muito mais fácil através do preto e branco, ou seja, valor, que é a quantidade de preto e branco numa determinada cor, do que escolher essa cor determinada por matiz. Então aqui eu coloquei para você dar uma olhadinha num caso real, só para você consolidar esse conhecimento e entender bem como é que funciona. Então aqui eu fiz já a técnica do botão no meu dente, que já está previamente limpo com uma profilaxia. Técnica do botão, eu vou fotografar isso daqui e vou colocar em escala de preto e branco, lembra? Para eu entender o valor. E aí sim eu vou conseguir selecionar qual é a melhor cor, qual é a melhor opção para fazer aquela restauração. E além de eu fazer essa fotografia preto e branco, eu ainda vou fazer uma anotação. Eu vou mapear esse dente, eu vou escrever essas cores num papel, para que se eu precisar repetir o caso, ou eu queira trocar uma resina numa próxima sessão, eu tenha isso anotado. E aí, gostou da primeira dica? Eu espero que ela te ajude a selecionar a cor de uma maneira muito simples dentro da tua rotina clínica para restauração direta. Não deixe de acompanhar as próximas dicas. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!